Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7, o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mais uma vez a palavra do Senhor diz: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e peça ao Senhor que pela sua palavra fale ao seu coração nessa hora. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra viva, palavra do Senhor. Fala-nos ao coração nessa hora. Nós temos necessidade, Senhor, de ouvir a tua voz. Não nos deixes sair desse lugar sem ouvirmos e respondermos à voz do Senhor. Fala-nos, ó Deus. Fala-nos porque nós precisamos. No nome de Jesus nós assim oramos, e você que crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós estamos nessa jornada de conquistarmos uma vida abundante. Aliás, vida essa que já nos foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. E o que nós tão somente precisamos é desfrutar daquilo que Ele já providenciou para nós. E se você tem sido um assíduo do nosso culto livre, certamente você tem recebido da parte do Senhor uma palavra que tem apontado esse caminho. E hoje nós queremos falar sobre algo assim tão importante nesse processo, que é o que nós chamamos de retaliação. E eu queria que você pudesse então abrir o seu coração para que você possa compreender essa palavra plenamente nessa noite. O texto que nós lemos nos diz que os filhos de Israel prevaricaram contra o Senhor. Prevaricar, essa expressão, significa deixar de praticar o ato de ofício, ou praticá-lo de um modo a satisfazer-se pessoalmente. Ou seja, a palavra nos faz entender que trata-se de uma satisfação pessoal. É algo que eu faço unicamente para o meu benefício próprio. E a palavra diz que assim, os filhos de Israel, na pessoa de Acã, prevaricaram contra o Senhor. E o que eu quero chamar a sua atenção é que Acã, ele era um dos oficiais do exército de Israel. Ele era ciente de que ele não deveria tomar a atitude que a tomou. Ele conhecia plenamente qual era a ordem do Senhor para o exército de Israel. E mesmo assim, ele então fez aquilo que não deveria fazer. E a consequência disso é que diz a palavra que isso despertou a ira de Deus. Isso é algo que deve nos chamar a atenção. A Bíblia diz que a atitude de Acã despertou a ira de Deus. A ira de Deus, ela se acendeu contra a nação de Israel. A ira aqui é o sentimento que acende o zelo, que impulsiona uma necessidade de correção. A atitude de Acã acendeu no coração do Senhor essa necessidade de corrigir o seu povo, de trazer correção para o seu povo. E nós podemos resumir
a correção de Deus aqui nesse termo que já declarei para você, retaliação. Eu quero que você entenda comigo que essa não é uma palavra que está na Bíblia. Nós não vamos encontrar a expressão retaliação nas Escrituras Sagradas, mas o seu princípio sim. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A retaliação, ela é quando Deus corrige os seus filhos através dos seus inimigos. É exatamente isso que nós vamos observar aqui nessa noite. Muitas vezes, o Senhor traz correção para o seu povo, traz correção para os seus filhos, usando dos seus inimigos. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele não nos deixa prosseguir, ele não nos deixa avançar, enquanto nós não resolvemos aquilo que precisa ser resolvido. Se nós temos coisas a resolver, se nós temos pendências no reino do Espírito, nós não podemos pressupor que avançaremos. Nós só podemos avançar quando de fato nós estivermos resolvidos. E aqui há 3 aspectos dentro desse contexto que eu gostaria de compartilhar com você, dentro do contexto da igreja, que nós precisamos abordar para que você possa compreender o porquê que muitas vezes Deus ele nos corrige através dos nossos inimigos. E o primeiro deles eu queria que você pudesse declarar comigo, diga assim: superproteção. Olha, a superproteção, ela é a ideia de uma vida cristã abençoada e sem dificuldades. Certamente esse é um tipo de evangelho que ele é apresentado em muitos lugares. Algo do tipo: venha e resolva a sua vida. Venha e seja completamente abençoado. Entregue sua vida para Jesus e os seus problemas acabarão. E o fato é que isso não é verdade. Não é isso que declara as Escrituras. Então essa ideia, ela me condiciona a viver a vida de modo a crer que provas, combates, aflições não me alcançarão. E você sabe na prática que isso não é verdade. Quantos de nós, talvez nesse exato momento, não estejamos enfrentando lutas? Ou se você não está enfrentando agora, mas em algum momento você já enfrentou. E se você não enfrentou e não está enfrentando, em algum momento você há de enfrentar. Essa é a realidade da vida. Então olha, mas a maior prova de que esse é um pensamento que muitas vezes está impregnado em nós, é que quando nós começamos a enfrentar lutas, pensamos em desistir da fé. Não é assim que acontece? A maioria das pessoas que pensam assim, quando começam a enfrentar lutas, a primeira coisa que desistem é da fé. Desistem da comunhão, desistem da perseverança. É como se não encontrasse razões para permanecer. Isso é um tipo de pensamento que muitas vezes vai entrando e vai se infiltrando no nosso meio e que nos trazem muitos males. Então olha, Deus tem o melhor para você, sim ou não? O Senhor tem o melhor para você, o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós cremos assim, amém? Mas você precisa entender que Deus não está nesse negócio de apenas lhe fazer feliz. O Senhor muitas vezes ele vai trazer alguma frustração para o nosso coração, porque Ele está interessado em nos fazer crescer. Você pode dizer amém? Então muitas vezes o crescimento na nossa vida, ele vem por frustrações. Agora entenda uma coisa: nós cremos em milagres, nós cremos nas bênçãos do Senhor, nós cremos nas curas do Senhor e até buscamos essas coisas, amém? Mas mais do que isso, o que você precisa aprender é a confiar no caráter de Deus. Porque entenda uma coisa: ainda que nós cremos que o nosso Deus é um Deus de cura, que o nosso Deus é um Deus de milagre, e Ele mesmo declarou que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem, e nós cremos, oramos por isso, ministramos sobre isso, porque essa é uma realidade que Ele mesmo conquistou para nós lá na cruz.
Quando a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então nós cremos em tudo isso. Mas mais do que isso, nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, amém? Porque entenda uma coisa, muitas vezes as bênçãos, os milagres e as curas, elas não se manifestarão na nossa vida, porque o Senhor quer corrigir o nosso percurso. Porque o Senhor quer nos ensinar algo, para que então nós possamos experimentar dos milagres, das bênçãos e da cura, amém? Então olha, a evidência de um caráter amadurecido é ter paz, mesmo em meio às aflições. É mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, você permanecer em paz, porque você sabe em quem você tem crido. Você não busca o Senhor por causa daquilo que Ele pode lhe oferecer, mas você busca o Senhor por Ele mesmo. Você busca o Senhor porque você o ama. Você busca o Senhor porque você entendeu, porque você compreendeu que Ele é a razão da sua vida, amém? Agora, quando nós temos um pensamento super protetor, nós não aceitamos as correções de Deus na nossa vida. Porque nós não conseguimos mensurar a ideia de que Ele vai nos corrigir, muitas vezes nos permitindo sofrer. Então nós precisamos arrancar da nossa mente essa ideia de que nós não vamos enfrentar dificuldades. Nós iremos. Mas a palavra do Senhor, ela nos declara que em todas elas nós somos mais do que vencedores, amém? Então esse caráter que nós precisamos construir aqui dentro, confiar no Senhor em todo tempo, em toda e qualquer circunstância, amém? A segunda mentira que nós queremos arrancar da sua mente, para que você possa entrar nesse lugar onde você vai desfrutar de uma vida abundante, é o triunfalismo. Entenda uma coisa, que o triunfalismo irresponsável, ele pode ser definido por uma vida cristã onde a ética, ela não é enfatizada, o que importa é o resultado. Existe um tipo de evangelho hoje, entre aspas, que é exatamente assim que é oferecido. Não importa o que você faça, contanto que você obtenha o resultado que você tanto deseja. E isso não provém do Senhor, irmãos. Isso não provém do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar exatamente o contrário. Perceba que fala-se muito de vitórias e pouco de obediência. O que o Senhor, Ele quer encontrar em nós é um coração obediente, amém? Nós não podemos cair na tentação de conquistar vitórias espirituais por meios carnais. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor em todo o tempo. A sua palavra vai nos declarar que, aliás, é melhor obedecer do que o sacrificar. Então entenda que esse triunfalismo irresponsável, ele pode custar muito caro. Nós somos chamados a andar nos princípios da palavra de Deus, amém? Então, os meios, eles não podem justificar o fim. Nós temos que manter o nosso coração íntegro, reto, diante do Senhor, fazer aquilo que lhe agrada, fazer aquilo que é a sua vontade. É isso que Ele requer de nós. E se porventura nós nos desviarmos disso, Ele nos corrigirá. Ou seja, haverá uma retaliação para que nós possamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E isso não é para o nosso mal, mas isso é para o nosso bem. Agora, um triunfalismo irresponsável não tolerará correção. Não tolerará. Isso está muito ligado ao terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você, que é o paternalismo. Declare comigo, paternalismo. Então, olha, paternalismo e paternidade parece ser a mesma coisa, mas não é.
O verdadeiro exercício da paternidade equilibra afeição e correção. Então, entenda uma coisa, o paternalismo, por sua vez, ele se caracteriza por uma vida cristã onde as pessoas elas são avessas à correção. Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas elas são avessas à correção. Elas não toleram a correção. E isso tem, sabe, encontrado lugar na igreja do Senhor. A tal ponto que correção virou sinônimo de ofensa. Se você corrige alguém, esse alguém que tem um coração paternalista, ele se sente ofendido, não amado, rejeitado. Quando na verdade a correção é justamente o contrário. Corrigimos porque amamos, não é assim? Você que é pai, que você que é mãe, você corrige o seu filho porque você ama o seu filho, porque você quer o melhor para o seu filho. E a palavra de Deus declara que assim o Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama, amém? Então entenda uma coisa, ao invés das pessoas muitas vezes se sentirem amadas, quando elas são corrigidas, elas querem sair da igreja, elas querem ir embora. Por quê? Porque elas não conhecem a verdadeira paternidade, mas têm um coração paternalista. E a tendência com isso é uma vida cristã onde as consequências do pecado, elas são banalizadas. E a receita para isso, segundo o paternalismo, é adular a pessoa e ser agradável a ela. É dar às pessoas aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. E isso não é amor. Isso é uma falsa ilusão. O Senhor, por nos amar, Ele nos corrige. Por nos amar, Ele nos ensina. Por nos amar, muitas vezes Ele vai, sabe, atalhar o nosso caminho. Então, diante dessa compreensão que nós precisamos remover da nossa vida, né, da superproteção, do triunfalismo e do paternalismo, nós queremos então falar sobre a correção divina, amém? A correção divina. Olha, uma das principais formas de Deus corrigir, Deus nos corrigir, é permitindo retaliação. O Senhor permite que sejamos retaliados para que nós possamos ser corrigidos. No tratamento de Deus em relação ao pecado, o inimigo, ele passa a ter um papel importante, um papel necessário. A integridade de coração e os princípios é o que vale diante de Deus. O Senhor, Ele quer encontrar em nós um coração reto, um coração semelhante ao seu, um coração puro, um coração genuíno, o coração que Cristo, Ele providenciou para nós lá naquela cruz. Então, sendo assim, Ele há de nos corrigir. Entenda uma coisa, que talvez uma das maiores dificuldades que nós temos de lidar na nossa vida é lidar com derrotas. Até porque nós nascemos para vencer, amém? O Senhor não nos fez para a morte, mas o Senhor nos fez para a vida. A morte, declara a palavra do Senhor, foi uma consequência do pecado. Mas o Senhor nos fez para a vida e a vida eterna. Mas o pecado entrou no mundo e trouxe toda essa consequência da qual nós estamos desfrutando hoje. Mas é preciso entender que nós precisamos aprender a lidar com as derrotas. Se nós quisermos de fato encontrar um lugar de vida abundante, nós precisamos aprender a lidar com derrotas e entender que uma derrota, ela carrega consigo uma lição, seja ela moral ou espiritual. Eu e você vamos aprender com as nossas derrotas. Vamos aprender com o não de Deus. Vamos aprender quando o Senhor, Ele nos permite uma retaliação. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que
a derrota de Israel frente a Ai providenciou um altar no meio de Israel. Veja o que diz lá Josué capítulo 7, o verso 26. Josué 7, 26, a palavra diz assim, olha: e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Quando você observa aqui, a palavra diz que quando Acã pecou, quando Acã prevaricou, quando Israel prevaricou diante do Senhor, e a maldição se estabeleceu em Israel, de forma que, como você sabe, Acã e toda a sua casa, toda a sua família foram mortos por consequência do seu pecado. A Bíblia diz que a consequência disso, depois de tudo isso, foi Israel levantar um altar e adorar o Senhor. Então perceba que aquela derrota trouxe uma lição para Israel, de que nós não podemos andar em pecado e sermos aprovados pelo Senhor. E eles, entendendo isso, eles rejeitaram o pecado e ergueram um altar ao Senhor. Você pode dizer amém? Agora entenda uma coisa aqui. A retaliação, irmãos, é aquela maneira mais dura de Deus falar conosco. Eu quero que você possa entender comigo que a retaliação, ela não é a resposta imediata de Deus para os nossos pecados. Não é, definitivamente não é. E você precisa entender isso. Agora, certas derrotas, elas são essenciais para que algumas mudanças elas possam acontecer na nossa vida. Então, diante disso, eu quero compartilhar com você alguns fatores que estão implícitos nessa correção de Deus sobre a nossa vida. O primeiro deles é: qual é a natureza do nosso erro? Você concorda comigo que todos erramos, sim ou não? Sim. Inevitável. Todos nós erramos. Agora, existe o erro da ignorância, existe o erro da sagacidade. Existe o erro que você comete por um atropelo. E existe aquele que é maquinado, aquele que é pensado, aquele que é arquitetado. E eles são completamente diferentes. Porque é importante você entender isso. Olha, tem erros que eles acontecem pela impulsividade. Sei lá, digamos que você sai, você está dirigindo seu carro, de repente você é trancado, e na impulsividade ali você começa a bater boca com aquela pessoa que lhe trancou. Você não saiu de casa premeditado para fazer isso. Isso aconteceu, foi um erro. Porque você não deveria xingar ninguém, você não deveria amaldiçoar ninguém, você não deveria brigar com ninguém. Você concorda comigo? Mas você não saiu de casa pronto para fazer isso. Isso aconteceu pela circunstância do momento. E isso é um erro. Agora, existem aqueles que são erros que são premeditados. Estes, né, são tidos diante do Senhor de uma maneira mais severa. Porque é aquilo que você planejou do seu coração. Você maquinou, você arquitetou o mal, você sonhou com ele. E aí você precisa entender que Deus sabe tratar com a natureza do nosso pecado. Deus sabe. Deus não vai trazer tamanha punição para a sua vida quando você comete um erro pela impulsividade. Isso tem as suas consequências. Mas, no entanto, quando você sabe que aquilo é errado, e você continua insistindo naquilo, e você planeja aquilo, você maquina aquilo, você pode ter certeza que a severidade de Deus, ela será muito mais dura sobre a sua vida. Então, o Senhor, Ele sabe qual é a natureza do nosso erro. O Senhor, Ele conhece as intenções do nosso coração. Não foi isso que nós lemos aqui nessa noite? Antes mesmo que qualquer palavra chegue à nossa língua, o Senhor já sabe.
O Senhor já conhece todas as coisas, amém? Então, existe a natureza do nosso erro. E além da natureza do nosso erro, existe também, que é o segundo fator aqui, é como nós lidamos com os nossos erros. Então entenda, todos erramos, mas existem uns que endurecem o seu coração. Endurecem o seu coração. Errar é uma coisa, endurecer o coração é outra. E sabe o que é que nós aprendemos aqui? Quem endurece o seu coração se quebra. Quem endurece o seu coração se queima, irmãos. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos exorta a considerar a severidade de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 11, 22. A palavra diz assim, olha, Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, olha, considere a bondade, mas considere também a severidade de Deus. Ele está dizendo assim, olha, se você foi iníquo, você terá que lidar com a severidade. Mas se você então não endureceu o seu coração, você aprenderá a lidar com a bondade de Deus. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é, quando você é exortado, e você então se arrepende, a bondade de Deus, ela se manifesta sobre a sua vida, amém? Mas quando você é exortado e você permanece ali com o seu coração duro, você vai enfrentar a severidade de Deus, a mão forte do Senhor, porque Ele é severo para com aqueles que são duros de coração, mas Ele é bom para com aqueles que se arrependem no seu coração, amém? Então olha, Deus, Ele pode usar de várias instâncias para nos corrigir. Eu quero listar algumas delas aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso. Você que é filho, muitas vezes Deus usa o seu pai, a sua mãe, para corrigir você. Muitas vezes Deus pode usar o pastor para corrigir você. Deus pode usar um amigo para corrigir você. Às vezes Deus pode usar até um estranho que você nem conhece, que esbarra com você no caminho, e ali ele traz uma palavra que é de Deus para você. Mas quando você resiste no seu coração, quando você é dissimulado, quando você mente, quando você endurece seu coração, Deus sabe endurecer com você. Você está entendendo isso? Deus sabe endurecer com você. E aí Deus pode usar de muitos meios. Muitas vezes Deus quer usar o seu pai, mas como você não quer aceitar o seu pai ser usado por você, Deus sabe usar a polícia. Não é isso que tem acontecido com muitos que não têm dado ouvidos à voz do seu pai e que infelizmente estão aprendendo as duras penas a ouvir uma outra voz de correção pela polícia, pela justiça. Muitas vezes Deus quer falar ao nosso coração, mas nós não ouvimos a sua voz, e Ele então pode usar o governo. A Bíblia diz que quando Deus governa, tudo vai bem, mas quando Deus não governa, irmão, tudo vai mal. Então muito do que nós estamos vendo, por exemplo, na nossa nação, é porque nós não temos dado ouvidos à voz do Senhor.
E o Senhor vai usar muitas vezes aqueles que estão no lugar que deveriam para fazer o bem. E Deus vai permitir que eles nos retaliem, fazendo o mal, para que a gente aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa perceber aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes Deus pode permitir uma enfermidade. Eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é porque Deus está querendo nos corrigir, não é isso. Mas muitas vezes é o que acontece. Eu posso dar um exemplo para você. A Bíblia diz para nós que nós devemos cuidar bem do nosso corpo, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, amém? E nós devemos cuidar bem dele. Aliás, você deve cuidar bem dele, porque se você quer viver uma boa vida e uma vida longa, e se você quiser que Deus lhe use, você vai precisar ter saúde para isso, você precisa cuidar do seu corpo. Mas se você não cuida disso, e você come todo tipo de porcaria, você não dorme bem, você não tem uma vida regrada, você faz tudo ao contrário. Você pode encontrar aí uma diabetes no meio do caminho, você pode encontrar uma pressão alta no meio do caminho. E deixa eu dizer para você, Deus não está punindo você, mas Deus está permitindo que situações como essa possam alcançar você, para que você possa corrigir o seu caminho. Faz sentido isso para você? Então nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite uma guerra, Deus permite opressão maligna para o nosso bem. Aí você está dizendo assim, pastor, agora eu não estou entendendo mais nada. Deus permite opressão maligna para o meu bem? Mateus capítulo 18, o Senhor diz assim: assim como eu vos perdoei, vocês devem perdoar aqueles que causam ofensa para vocês. Mas se vocês não perdoarem, a palavra diz, eu entregarei vocês aos verdugos. E verdugos ali no original é espíritos demoníacos, para que você possa compreender a necessidade que você tem de perdoar. Então o Senhor ele permite. Agora, por que é que ele faz isso? Porque ele só está tentando nos livrar de uma perdição eterna. O Senhor não quer nos fazer sofrer, irmãos, mas o Senhor ele quer nos livrar de um sofrimento eterno. Então a grande questão é como você lidar com os seus erros. Porque olha, nota bem, nós temos falado ao longo de todas as quartas-feiras o que você vai fazendo para você conquistar uma vida abundante. Mas agora nós estamos trazendo uma palavra para dizer para você o seguinte: olha, se você não atentar bem, você pode perder aquilo que você conquistou. Então como é que nós lidamos com os nossos erros? Então olha, o terceiro aspecto, o nível de conhecimento. Quando existe ignorância, o rigor do Senhor é baixo. Ele mesmo disse na sua palavra, ele declarou isso, que ele não tomará, né, o culpado por inocente, o inocente por culpado. Agora, quando há conhecimento, o rigor aumenta. Veja o fim de Acã. Porque o Senhor disse assim: olha, vocês vão entrar em Jericó, que era a primeira cidade a ser conquistada por Israel, na terra prometida. E ele disse: olha, vocês não vão tomar nenhum despojo para vocês. Era a primeira cidade, irmãos, e tudo pertencia ao Senhor, tudo. Vocês não devem tomar nada para vocês. E Acã sabia disso. Acã era um exército, era um oficial do exército de Israel. Porque o Senhor disse: se vocês fizerem isso, maldição virá sobre vocês. E o que é que Acã fez? Exatamente o que não deveria fazer. Mas pior do que fazer
o que não deveria fazer é saber que não deveria fazer. Ele tinha consciência, ele sabia que não deveria tomar do anátema, e o que é que ele faz? Ele fez exatamente isso. Pior ainda, a palavra vai dizer para nós que ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. E aí você começa a entender o porquê de um fim tão trágico. Porque primeiro ele ofendeu o Senhor, era consciente de que não deveria fazer e fez. E houve uma oportunidade, 4 oportunidades para que ele se arrependesse, ele não se arrependeu. Então aquele foi o seu fim. Ele e toda a sua casa foram queimados e mortos. Então perceba, ele foi punido de acordo com o rigor do seu conhecimento. Você entende que isso é muito forte? Ele foi punido de acordo com o rigor do seu conhecimento. Veja o que diz Tiago 3:1. Abra aí a sua Bíblia. Tiago 3:1. A palavra diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós é: quanto maior é o teu nível de conhecimento, maior é o rigor do juízo sobre a sua vida. Agora, você vai dizer assim: então por conta disso, eu prefiro não conhecer? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, declara a sua palavra, amém? Então, o que você precisa entender é que o teu nível de conhecimento, ele determinará o nível de juízo que você sofrerá. Olhando para Acã, nós percebemos aqui que o seu problema não era o seu inimigo, porque às vezes nós achamos que o nosso problema é o diabo, irmão. O nosso problema não é o diabo. Nosso problema nunca foi o diabo. Então, o que nós percebemos aqui é que o problema de Acã era a sua alma quebrada, uma aliança quebrada. Esse é o nosso problema. Porque quando nós quebramos a aliança com o Senhor, nós damos lugar para que o inimigo venha. O inimigo nada pode contra nós, se nós estivermos de fato aliançados com o Senhor. Se nós tivermos, sabe, com o nosso coração íntegro diante do Senhor. Agora, quando nós quebramos a aliança, nós damos brecha. E aí ele vem. Agora entenda uma coisa, olha o que diz a palavra. A palavra diz que o reino de Deus, ele é um reino de alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Você pode dizer amém? Diante disso, você precisa compreender uma coisa: provas, elas fazem parte da vida, sim ou não? Mas não é normal você estar levando paulada o tempo todo, irmão. Porque o reino de Deus é um reino de alegria, de paz e de justiça no Espírito Santo, amém? Então, olha, se há constantes retaliações, é porque há uma necessidade de libertação. Se você é constantemente retaliado, é porque alguma coisa está fora do lugar. E você precisa então organizar a sua vida. É preciso fazer uma avaliação. E então se desvencilhar, deixar para trás tudo aquilo que está trazendo o inimigo para ser vitorioso contra você. É preciso, sabe, nós sondarmos o nosso coração. Que decisão nós precisamos tomar hoje para de fato viver uma vida abundante? A vontade de Deus é que você possa viver uma vida de plena liberdade, amém? Entenda uma coisa: em algum momento, irmão, você vai se chocar com o diabo, com os seus anjos. Porque se você não se chocar com ele,
Isso sinaliza que você está andando na mesma direção que ele. Então em algum momento vocês vão se esbarrar e ele vai dizer: eu não gosto de você. E você vai dizer: eu muito menos de você. Sabe? A gente não se bate muito bem. Mas a questão é: nós não podemos andar, viver a nossa vida de forma a dar munição para o inimigo das nossas almas. Você entende isso? Em alguns momentos, a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida, se você está andando, não é, em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, vai ser ignorar os ardis do inimigo contra você. Então eu queria que você pensasse nessa noite, aqui comigo. Será que você tem feito algo que tem despertado a ira de Deus? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, diz Paulo. Ele é bom com aqueles que se rendem, mas ele é duro, ele é severo para com aqueles que endurecem seu coração. Eu creio que essa noite é uma noite de nós amolecermos o nosso coração. Amém? É uma noite de nós nos rendermos. É uma noite de você olhar para dentro de si e dizer, como disse Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos que sejam retos. Se você entende que em algum aspecto você está fora do centro da vontade de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você, querido, não insista nisso. Não insista nisso, porque isso vai acabar com você. Acã só teve o fim que teve porque ele insistiu em fazer aquilo que não era a vontade de Deus para a vida dele. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor é bom. Eu quero convidar você hoje a experimentar da bondade de Deus, amém? Se você pode, se coloca de pé aí no lugar onde você está. Se possível, eu queria que a gente pudesse adorar o Senhor com aquela canção que a gente fala sobre a bondade